No vídeo anterior, eu abordei um tema que pode ser um pouco polêmico, que é a respeito do uso de ferramentas low-code versus o uso de ferramenta de full-code para a construção de RPA. E eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o vídeo para você conferir. Naquele vídeo, eu mostrei um pouco das vantagens e desvantagens quando escolher a ferramenta, se é de low-code ou de full-code. No final do vídeo, eu falei a respeito de uma terceira abordagem, que seria quando a gente utiliza a ferramenta de low-code e dentro dela a gente utiliza de recursos full-code desenvolvendo código para aí sim termos uma RPA híbrido, quando a gente une os dois universos. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui exatamente como é que funciona, como é que a gente pode construir automações híbridas na prática, que a gente vai ver aqui. Então, falando especificamente da ferramenta YPF, assim como as demais ferramentas também, utiliza desse recurso da gente estar utilizando trechos de código, seja em C Sharp, seja em Python, enfim, algumas linguagens para estar compondo a nossa solução final. Vou trazer quais são as features que a gente tem para construir RPA híbrido, vou trazer quais as principais integrações que se faz com esse tipo, por que e quando usar soluções do tipo híbrido, quais as principais utilidades desse recurso e a gente vai compreender a solução em si e implementar na prática para que vocês possam ver. Então, falando especificamente aqui no caso da ferramenta YPF, a gente já tinha um componente ali chamado Invoke Code, que, como você pode conferir aí, a gente já pode fazer uso de trechos de códigos específicos para que a gente pudesse fazer automação. Com o passar do tempo, foi incrementado o Code Automation, que esse ano passou por uma nova atualização. Então você consegue perceber já de forma visual que a gente pode tornar o Code Automation, com o uso do Code Automation, algo muito mais rápido, algo muito mais legível para entender, onde a gente vai ver quais são os benefícios para esse tipo de abordagem, o uso desse tipo de componente. Quais são as principais integrações com esse recurso? Então, nativamente, o Code Automation ele trabalha basicamente com esses três tipos, né? A gente tem o YPF System Activity, que é as integrações básicas que a gente tem com o YPF. A gente também tem o YPF Test Activity, que a gente pode também integrar isso na criação de nossos testes das nossas automações, assim como também é o Y Automation Activity, que é exatamente a integração com os seletores para interagir com os sistemas, seja web, seja desktop, a gente pode estar fazendo o uso disso. Então, por que usar e quando usar? Por que usar? Quando a gente tem problemas e precisa aumentar a performance da nossa automação. Então, quando a gente precisa trabalhar com grandes volumes de dados, principalmente com planilhas, no qual a gente precisa, por exemplo, aumentar ou excluir linhas, ou adicionar linhas, manipular colunas também, adicionar colunas, remover colunas, ou conteúdos ali dentro da própria Excel. E esse Excel tem milhares e milhares de linhas, como eu já peguei na prática isso. A gente utilizar soluções nativas, componentes nativas de ferramenta, pode deixar um pouco a performance a desejar. Maior flexibilidade de solução, então com o uso da linguagem a gente pode fazer uso do próprio recurso dela, né? A gente pode fazer uso de packs, fazendo os imports ali nos usings dela e fazer o uso disso como realmente estivesse desenvolvendo um sistema completamente full code. Melhorou a legibilidade devido à estruturação do código, né? Como eu mostrei lá, o uso do Code Automation com o Invoke Code nativo. Então a gente tem uma legibilidade melhor do código quando a gente vê as seções, as classes, os métodos, os usings, enfim. Então tudo isso facilita e melhora a codificação das nossas soluções. E quando a gente deve usar? Primeiro de tudo, quando a gente está falando de código, de full code, a gente precisa de gente, desenvolvedores, porque como a gente sabe, a ferramenta do low code pode ser operada aí por qualquer pessoa, inclusive pessoal, os usuários das áreas de negócio, pela sua simplicidade de utilizar. Também foi debatido sobre isso na escolha do vídeo anterior, de quando usar low code e full code, é uma das vantagens. E quando a gente precisa utilizar esse tipo de recurso, então a gente talvez precise ter alguém dentro da equipe capacitada na linguagem específica que a gente vai utilizar para que consiga fazer de fato uma solução mais robusta. Projeto com flexibilidade alta,
Então, como eu falei, além de situação que a gente tem em manipulação dos arquivos, a gente pode ter demandas que tenham muitos fluxos de negócio, fluxos alternativos. Então, se a gente utiliza a ferramenta low-code ali, talvez a legibilidade seja ruim, né, de ver todos os CIS, dependendo de cada dado, de cada situação ali que está sendo automatizada, precisa seguir para um caminho, uma automação ali de fato. Então, quando a gente utiliza esse recurso, fica muito mais legível, mais rápido o processamento, né? Degradação da performance também, como eu falei, é um dos recursos de quando a gente pode e deve estar utilizando o recurso do full code, né? Quais são as principais utilidades? Então, primeiro, a questão do funcionamento em si da linguagem, nesse caso C#, quando a gente pode fazer os usings de vários packs para usar dentro da solução. A gente tem a questão do uso de identificadores que são os namespace, também padronizado ali. De fato, é quase que um Visual Studio aberto dentro da UiPath Studio, né? Então, você vai ver aqui na prática. Uma outra possibilidade também é a questão do uso dos componentes do Object Repository. Então, se você tem uma boa prática de fazer o mapeamento de todas as suas aplicações e utilizar isso no repositório de objeto, então a gente pode usar esses caras que já foram mapeados ali também dentro do Code UI, do Code de Automation, para também estar manipulando e interagindo com os elementos da interface gráfica, por exemplo. E outra principal utilidade também é, diferentemente do Vocode, que é onde eu mando argumento e recebo argumento, aqui dentro do Code de Automation, eu consigo interagir com outras atividades nativas da própria ferramenta, assim como invocar, inclusive, até outros workflows, outros arquivos de XML aí dentro da automação. Então, você perceba a flexibilidade que essa solução ela pode trazer para a gente. Então, aqui, compreendendo um pouco de uma situação com o UI, Code de Automation. Então, perceba que aqui em vermelho eu tenho a questão dos meus usings, né? Em verde eu tenho a questão da identificação do meu namespace. Em azul eu consigo destacar aqui o uso da classe, e toda a classe quando a gente utiliza do Code Automation, ele herda do Code Workflow. Nós temos o método principal, que também não destacando aqui, mas do Execute é o código principal. E a gente pode ou não ter um argumento de entrada e argumento de saída, vamos ver na prática. Temos aqui o uso em laranja, criando métodos secundários, né? E aqui a gente faz a chamada desses métodos secundários também, para melhorar a legibilidade, por exemplo, como uma das melhores práticas. E aqui em rosa também a questão da integração, da interação com os elementos visuais, né? Eu posso fazer, por exemplo, o type in, que é escrever num campo, assim como fazer um clique, entre outras coisas também. E aqui embaixo também tem outros recursos que a gente vai ver na prática, eu vou explicar na prática como é que isso aqui funciona. Então vamos agora lá para o UiPath Studio. Pronto, estamos aqui no UiPath Studio, já tem algumas coisas prontas. Perceba que eu tenho aqui, além do principal, eu tenho outros 2 workflows aqui, que a gente está usando a solução final. E agora eu vou criar com vocês aqui o workflow do tipo Code Automation, né? Então eu vou vir aqui com o botão direito, adicionar Code Workflow. Vou botar aqui Code Automation, dar um Create. Então perceba que ele trouxe aquela estrutura que eu já apresentei para vocês. Tá? Então eu vou retirar isso aqui. Então o que é que vai consistir essa atividade? Ela vai fazer algumas manipulações no arquivo Excel que a gente vai ler aqui. Então, a gente vai ler esse Excel, jogar isso para um data table e vai extrair algumas informações, vai manipular esse data table para retornar o que a gente vai precisar, que eu vou mostrar ao longo da automação. Então, como eu tenho essa informação aqui e eu preciso passar por Code de Automation, então eu vou dizer que ele tem um argumento de entrada. Então, o argumento vai ser do tipo data table. Então eu vou ter um DT fornecedores. Eu vou me atentar aqui às melhores práticas de variáveis para a gente ganhar tempo. Então, pronto. Uma vez que eu fiz isso, eu vou começar a trazer os trechos de código que eu tenho aqui para a gente ganhar tempo. Então, o sistema, uma das
parte da automação é entrar em um formulário web. A gente precisa manipular, né, trabalhar os seletores, entrar e pegar aquelas informações do Excel e cadastrar ele lá no sistema. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou dar um Open no Home Master ERP. O que é esse Home Master ERP? É exatamente as minhas telas que eu mapeei e que já estão cadastrados no objeto repository. Então, se a gente tem um costume, a boa prática de estar mapeando todas as nossas aplicações, uma vez que eu mapeei ela aqui, eu posso usar ela tanto dentro do Core de Automation quanto fora, como a gente vai fazer aqui para vocês verem também. Então, eu tenho aqui a minha tela principal do sistema ERP. Depois eu vou fazer um clique no menu Cadastrar Fornecedores. Eu vou pegar informações do Excel para poder fazer o cadastro de fornecedores no sistema. Então, uma vez que eu cliquei no menu, ele vai me redirecionar para uma página. Então, a gente precisa fazer o attach dessa página, que é o cadastro de fornecedores. Então, eu estou nessa página aqui, eu abro nessa página. Dessa página, eu clico no menu Cadastro de Fornecedores, que vai me redirecionar para a página Cadastro de Fornecedores. E o cadastro de fornecedores, eu tenho aqui todos os elementos que eu preciso interagir lá. Então, eu fiz aqui, ó, abrir, maximizando a tela, realizei um clique, ou seja, já estou interagindo com os elementos da página, no menu Cadastro de Fornecedores, e dei um attach no meu Cadastro de Fornecedores. E aí eu faço um loop dentro do meu DT Fornecedores que eu recebi aqui de cima, né, no argumento de entrada, e faço o preenchimento, type into, no campo que está mapeado aqui, ó, txt ID, e passo a informação ID da variável, e eu faço isso para todos os campos. Eu vou botar um breakpoint aqui. Para chamar, você pode ver que se eu vier Code de Automation e arrastar para cá, ele não permite, diferente de um outro tipo, ele permite. Então, a ferramenta ainda está passando por essa atualização, então para fazer isso eu venho na atividade aqui, procuro por Invoke, tem aqui, ó, Invoke Workflow File. Então eu venho, coloco ele aqui, seleciono qual é o arquivo, o Code de Automation. Perceba que ele já identificou um argumento, então se eu clicar aqui, ele já preencheu corretamente, ó, e meu argumento de entrada lá é o DT Fornecedores, né? Aqui é o DT Fornecedores, e eu estou passando o valor do DT Fornecedores que ele preencheu aqui em cima. E aí sim eu vou executar meu main, para poder ele fazer a leitura do arquivo Excel e passar para o nosso Code de Automation, que já está lá com breakpoint na primeira execução, né? Então ele abriu, maximizou, vai clicar em Cadastro de Fornecedores e vai começar o preenchimento. E perceba que o preenchimento, ele é tipo humano, ele vai digitando caractere a caractere, que talvez pode ser que não seja inteligente, não seja o que a gente gostaria de implementar, né? Então deixa ele terminar de preencher o primeiro registro. Então o breakpoint parou, porque antes de clicar no botão enviar, eu vou interromper aqui e vamos melhorar para que a digitação seja de forma rápida. Então, para isso, aqui no Type Into, a gente perceba que existem algumas outras opções. A gente está usando esse padrão aqui, que é onde eu passo o alvo que eu quero digitar e o que eu quero digitar, certo? Porém, eu posso melhorar isso aqui, posso deixar mais customizado. Então, a gente vai usar esse aqui. Vou passar o alvo e vou passar algumas informações de opções para que seja melhor a interação com o Type In, certo? Então, para isso, eu vou pegar aqui no código que eu já tenho pronto. Então, vai ser isso aqui, ó. Então, vou chegar aqui, vou definir um Type Into Options, né? Vou usar ele, aqui você pode perceber que a gente tem o Debug, a gente tem o Simulate, a gente tem o Windows Message, que é as mesmas opções quando a gente utiliza o Type Into nativo da ferramenta, certo? Eu vou usar esse Debug API, que basicamente é o Simulate também. Vou pedir para ele ativar antes também, a mesma configuração que a gente tem, né? E aqui, ó, esse carinha aqui, eu vou passar aqui. Na verdade, deixa eu pegar, já tem um pronto aqui para a gente ganhar tempo. Então, basicamente é esse aqui, ó. Vou pegar só para essa informação primeiro. Então, ó,
vou precisar criar o método simular, porque eu vou precisar desse método, porque aqui quando eu crio, eu estou dizendo que o texto é vazio. Então, se eu chamar esse carinha aqui direto, então ele vai trocar para vazio todas as vezes se eu chamar o tio aqui. Então, para isso, eu vou criar um método de secundário e vou dizer, ó, e vou passar para ele aqui, ó, no digito, eu vou passar o tio, né, que é as opções, e vou passar qual é o valor, para que ele mude o valor do elemento e retorne o tio completo com o texto que eu estou passando aqui, certo? E aí eu vou fazer isso para todos os elementos. Mas também para o clique, então eu tenho aqui, ó, clique, eu também posso usar o simulação. Então eu vou pegar aqui também, eu tenho esse mesmo elemento aqui. Aqui, ó, eu tenho um clique também, e por clique eu também, então deixa eu pegar logo completo o clique option também. Então eu vou chegar aqui e vou trocar por esse carinha. Tá? Tenho aqui também o formatar data, ou seja, mais um outro método secundário. Então já vou trazer aqui também para a gente ganhar tempo. Então eu quero digitar a data corretamente lá no formato. Então vamos incrementar mais a nossa solução. O que é que eu vou precisar aqui também agora? Eu quero que após ele ler, ele nos retorne, ele identifique quem são os fornecedores que têm o maior faturamento. Vou declarar essa variável aqui, certo? E vou aplicar essa regrinha aqui. Para identificar qual é o maior faturamento que existe, certo? Uma vez que eu tenho essa informação, maior faturamento, eu vou precisar filtrar no meu DT fornecedores, quem são os fornecedores que têm aquele maior faturamento. Para isso, eu criei um filtrar fornecedores maior faturamento, ou seja, em um workflow. Se eu entrar aqui, eu vou filtrar, certo? E aí, como argumentos, eu tenho um argumento de entrada. Eu tenho o próprio DT fornecedores e eu tenho qual é o valor do meu maior faturamento. E vou retornar a lista dos fornecedores que tem aquele faturamento, assim como a quantidade de fornecedores que tem aquele maior faturamento. Então, uma vez que eu finalizei aqui o for each, eu agora, de dentro da minha Code de Automation, eu vou chamar um outro workflow aqui, o arquivo XML. E aí começo a mostrar que, junto com os componentes nativos, trabalhar na automação híbrida, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar o Run Workflow, vou passar o meu nome do meu workflow, certo? Nessa estrutura aqui, passando o dicionário, e ele tem, como a gente viu lá, ele tem dois argumentos de entrada: o valor do maior faturamento e minha lista dos fornecedores. A gente pode ver aqui, ó, o DT fornecedores e o maior faturamento. Então, eu poderia. Só que esse cara, ele também me retorna duas outras informações. Então, eu vou declarar essa variável result e vou dizer, ó, ele vai me retornar um outro data table, agora filtrado, somente com os fornecedores maior, e a quantidade de fornecedores que tem após, que é exatamente isso aqui, ó. A quantidade vai ser nada mais nada menos do que o row count desse novo DT que ele filtrou. Claro que a gente poderia fazer tudo isso aqui, poderia usar o próprio recurso row count aqui dentro do fornecedor, poderia também, que vem aqui, mas eu quero mostrar a versatilidade, o que a gente pode fazer em Code de Automation, chamando outros workflow. Dentro do workflow a gente pode chamar o Code, ou seja, a dinâmica de como a gente pode trabalhar com essa automação híbrida.
Então, ok, trouxe aqui o meu maior faturamento. Mas eu também quero, uma vez que eu tenho aqui, ó, eu vou retornar esse cara. Então, eu vou retornar para o main a quantidade de fornecedores com maior faturamento. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu preciso retornar o int. E eu vou chegar aqui e vou dar um return quantidade de fornecedores faturamento. Uma vez que eu retornei, então, ó, aqui ele já está dizendo que tem novos argumentos aqui, ó. Agora eu tenho 2, então eu tenho o output, e esse output, que vai me retornar a quantidade, eu vou preencher uma variável que eu já tenho aqui, ó, quantidade fornecedor maior faturamento. Então esse cara vai, aqui eu escrevo, certo? E aqui dentro do main eu já invoco um outro workflow, que é o capturar total cadastrado, ou seja, quantos fornecedores eu cadastrei lá no sistema. Então, ó, chamei esse aqui. E aqui você pode ver, ó, o que eu vou fazer. Ele vai ler na tela, ele vai vir aqui essa informação e vai ler essa informação aqui, ó, para saber quantos fornecedores foi cadastrado naquela sessão, naquela execução, né, que a gente fez. Aí você pode estar perguntando, mas Chico, você poderia fazer tudo isso junto? Poderíamos, eu só quero mostrar aqui, mais uma vez, o que a gente pode fazer. Ó. Aqui eu criei o objeto repository com os componentes. Dentro do code de automation, eu chamei, fiz o uso. E aqui eu já estou fazendo ele usando o próprio componente nativo, estou usando, mas também do objeto repository. Então eu posso chamar aqui, puxar, ó, abrir, estou nessa página, vou capturar aquela informação específica lá embaixo e vou logar. Então aqui a ideia foi mostrar de uma forma que a qualquer momento eu posso chamar código do código de automation. Dentro do código de automation eu posso interagir com os objetos que estão mapeados no repositório. Eu também posso, de forma visual, com o componente nativo do iPath, manipular o que está ali no objeto repository. Tem um outro código também que eu poderia fazer, caso eu estivesse trabalhando apenas com o código de automation. Aqui no final, antes de eu retornar, ou até mesmo aqui, depois que eu interagir com a página, não vou mais interagir com a página, eu chamar o cadastro fornecedor page, que é o que eu dei a taxa aqui em cima, e dar um dispose. E aí ele vai fechar o nosso browser, o nosso sistema. Porém, como eu tenho outros elementos aqui que vai interagir com a página, eu não quero fechar, eu quero deixar ele aberto, aproveitar que ele está aberto. E aqui dentro, sim, eu fecho na hora que eu chegar aqui, ó, fechar, eu vou pedir para que ele feche, sempre. Porque a partir desse momento eu não vou mais interagir com a página. Então perceba também que eu tenho essa flexibilidade de fechar aqui, depois abrir novamente, de deixar aberto e de lá fechar, enfim. Aí eu entendo a necessidade, vou deixar aqui comentado só para lembrar vocês. Então vamos executar aqui o código e vamos ver. Vou executar aqui até mais rápido, certo? Vou dar um run aqui para a gente ver o comportamento final. Perceba que agora a digitação está sendo muito mais rápida. Ali embaixo, ó, já tem, cadastrou 1, 2, 3, 4. Fechou. Aquela outra foi aberta da execução anterior. Se eu vier aqui no output, eu tenho, ó, os fornecedores são 4. Se abrir o Excel lá, vão ter 4. Desses 4, o fornecedor com maior faturamento é esse cara aqui, de 500 mil reais. Aí identificou que tem 2 com esses valores, são esses 2 aqui, e aqui ele retornou a quantidade com maior 2 e total fornecedores 4. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. A flexibilidade que nos permite, a legibilidade, o ganho de performance que a gente pode estar atrelando quando a gente cria automações do tipo híbrida. E aí eu te pergunto, você já trabalhou, você já conhecia
essa modalidade de criação de robô RPA. Deixa aqui teu comentário aqui embaixo. Espero você numa próxima. Um forte abraço.